Sabe, quando a gente pensa nas maiores ameaças para a trajetória de um líder, a primeira imagem que vem na cabeça costuma ser o calor da batalha, né? Com certeza. Aquele momento de crise total, onde está tudo caótico. Exato. Os inimigos por todos os lados, aquela sobrevivência sendo o único objetivo ali. É muito natural a gente focar na guerra, no conflito aberto. Mas tem um padrão fascinante que a história insiste em repetir, sabe? O perigo que vem depois, né? Isso. A verdadeira ameaça, aquela que corrói as estruturas bem silenciosamente, ela quase nunca aparece durante a luta. Ela costuma se manifestar exatamente depois de uma grande vitória. Tipo, o sucesso e a aclamação formam um terreno incrivelmente perigoso. É o período de calmaria após o triunfo, é quando a guarda baixa mesmo. Porque na crise ou até na derrota, existe uma força que te obriga até a humildade, sabe? As limitações ficam bem evidentes. A pessoa percebe que precisa de ajuda. Exato! A necessidade de alianças é clara. Mas a vitória inquestionável traz meio que uma ilusão de invencibilidade. Aquele líder começa a achar que as regras comuns não se aplicam mais a ele. E essa transição super sutil, de uma liderança aclamada para uma tirania velada, é justamente a missão do nosso mergulho de hoje. Nós vamos explorar alguns materiais que detalham a queda de 2 líderes no Antigo Oriente Próximo. Mais especificamente, nos relatos lá do livro histórico de Juízes, nos capítulos 8 e 9. Certo. Vamos desempacotar isso. A gente vai focar no Gideão, que foi lentamente corrompido pelas próprias vitórias, e depois no filho dele, Abimeleque, que tentou usurpar um poder que nem deveria existir naquela estrutura. É importante pontuar isso. Para entender a gravidade da usurpação, quem está nos ouvindo precisa lembrar o que era Israel naquele momento. Não era um reino. Era uma confederação de tribos. Uma teocracia radicalmente descentralizada, né? Isso, não tinha exército permanente, nem impostos centrais. O poder político devia ser só temporário. O líder carismático, o juiz, resolvia a crise militar e depois... voltava para a fazenda dele. Exatamente, voltava para a vida comum. E é nesse ponto que a história do Gideão começa a desviar de um jeito bem sombrio. Ele alcança uma vitória colossal contra os midianitas e a lógica seria pacificar a região e voltar ao normal. Mas não é o que acontece. Ele recusa abrir mão do status de comandante. A gratidão pela vitória meio que vira um ressentimento bizarro. E a gente vê isso quando ele está na Transjordânia perseguindo os reis midianitas sobreviventes, Zeba e Salmuna. As tropas dele estão exaustas, precisando de suprimentos urgentes, né? Sim. Aí ele chega nas cidades de Sucote e Penuel e pede algo básico, pão para os soldados. E os líderes dessas cidades dizem não, categoricamente. E essa negativa deles não é só antipatia. É puro pragmatismo geopolítico e medo, claro. Medo de retaliação dos midianitas. Exato. A guerra não tinha acabado formalmente. Fornecer comida para um grupo que ainda não venceu em definitivo era assinar a própria sentença de morte se os midianitas voltassem. Só que o Gideão, já embriagado pelo poder, sentia isso como um desrespeito pessoal gigantesco, sabe? O ego dele já estava lá no teto. Ele não tolera que a autoridade dele seja questionada. Em vez de usar a diplomacia, ele faz uma promessa brutal de vingança contra o próprio povo. Isso lembra muito aquele momento na nossa vida, quando a gente lidera um grande projeto corporativo ou comunitário e, por não receber o aplauso ou o apoio que a gente acha que merece, começa a tratar os próprios colegas como inimigos. É a mesma dinâmica. E a execução dessa vingança pelo Gideão traz um detalhe histórico fascinante. Ele intercepta um jovem da cidade de Sucote e esse rapaz escreve uma lista com os nomes de 77 oficiais e anciões da cidade. Um jovem comum, no meio da rua, escrevendo uma lista burocrática detalhada? Pois é, a evidência de alfabetização fora das cortes reais nessa época do Levante Antigo sempre surpreende os arqueólogos. Mas o uso que o Gideão faz dessa lista é aterrorizante. Ele usa como uma lista de execução, né? Pior que isso, ele vai atrás desses 77 líderes para aplicar tortura pública. O texto original usa o verbo hebraico dush. Dush? Isso, esse termo é da agricultura, significa debulhar, trilhar o grão.
Gideão pega espinhos do deserto e essencialmente passa por cima daqueles homens. Ele trata compatriotas como feixes de trigo sendo esmagados. Caramba! O líder que deveria libertar o povo tá lá massacrando os próprios aliados para manter a pose, para massagear o ego ferido. A violência deixou de ser defesa nacional e virou vingança pessoal. E logo depois dessa guerra, o povo, querendo estabilidade, oferece a Gideão o que o sistema rejeitava, uma dinastia hereditária para ele e para os filhos dele. Mas espera um pouco, o Gideão não recusou formalmente a coroa? Ele fala com todas as letras que apenas Deus deveria governar. Como ele pode ser o problema aqui? Então, o que é fascinante aqui é exatamente o abismo entre o discurso e a prática. Ele recusa a coroa verbalmente, mas as ações dele gritam monarquia absoluta. Ah, velha falsa humildade. Ele diz a coisa certa, mas age ao contrário. Exatamente. Logo depois desse discurso piedoso, ele pede os despojos de guerra. Estamos falando de uns 20 quilos de ouro puro que ele arrecada como um tributo. 20 quilos de ouro na mão de uma pessoa só naquela época? Era uma prerrogativa exclusivamente real. E o destino desse ouro piora tudo. Ele forja um éfode na própria cidade dele, Ofra. Historicamente, o éfode era uma veste sacerdotal para consultar a vontade divina. Sendo que o lugar oficial para isso era a Silona, não a cidade natal do general. Ao fazer isso, ele cria um polo de poder paralelo. O monopólio religioso no quintal de casa. E o texto original é muito cirúrgico, porque diz que o éfode se tornou um mokesh. Mokesh? É a palavra hebraica para armadilha de um caçador. A ironia trágica é que o Gideão começou a história dele destruindo o altar idólatra do pai para livrar o povo de uma armadilha espiritual. Ele mesmo fabrica uma armadilha nova e brilhante. Sim, e o texto associa isso ao verbo zaná, que significa prostituição espiritual. O culto virou um sincretismo perigoso focado no prestígio político da família dele. E a vida pessoal dele acompanha essa ilusão de estabilidade de um jeito bem problemático, né? Ele forma um harém imenso, tem 70 filhos e ainda pega uma concubina cananeia lá em Siquém. E para coroar a contradição toda, o filho que ele tem com essa concubina recebe o nome de Abimeleque. Que literalmente significa meu pai é rei. Sinceramente, é impossível ignorar o nível de arrogância. Ele recusa a coroa em público, mas registra o filho como uma declaração de realeza. É um projeto político estampado na certidão de nascimento. E é exatamente por causa dessa herança de contradição que o Abimeleque entra em cena na geração seguinte, já reivindicando tudo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Porque o Abimeleque não foi chamado por Deus, não teve vocação nenhuma. Ele simplesmente vai até Siquém, a cidade da mãe dele, e manipula a estrutura tribal local. Ele apela para o puro nepotismo, sabe? A retórica dele ignora qualquer qualificação, é tipo, lembrem que eu sou osso e carne de vocês. É melhor eu governar do que os meus 70 meio-irmãos. A solidariedade ética tomando o lugar da ética e da justiça. E o apoio que ele recebe dos líderes de Siquém mostra o quanto as instituições estavam apodrecidas por causa do Gideão. E tem o financiamento desse golpe, que é um absurdo. Eles dão para Abimeleque 70 moedas de prata tiradas do templo de Baal-Berite. Baal-Berite, Senhor da Aliança. Certo? Isso mesmo. É uma monstruosidade teológica juntar a ideia sagrada da aliança de Israel com a adoração a Baal. E as escavações arqueológicas confirmam isso. As escavações em Tel El-Balata, né? Sim, revelaram um templo maciço que funcionava como centro pagão, fortaleza militar e cofre da cidade. Tudo ao mesmo tempo. Ou seja, dinheiro ilícito financiando a violência bruta. E o texto diz que o Abimeleque usa essa prata para contratar mercenários. Homens que são descritos no hebraico de um jeito bem específico. Reikim uporrazim, certo? Isso, homens vazios e levianos. Essencialmente assassinos de aluguel dispostos a qualquer coisa. E a encomenda principal deles é exterminar os 70 meio-irmãos do Abimeleque. E não foi um acidente de batalha. Ele mata todo mundo em cima de uma única pedra lá em Ofra.
Tem um requinte de crueldade e de espetáculo político nisso, né? Totalmente premeditado. Execuções metódicas em cima de um bloco de pedra serviam como intimidação política. Ele queria garantir que ninguém mais pudesse reivindicar o poder. Mas sobrou um. O Jotão, o irmão mais novo que consegue se esconder. E a fuga do Jotão traz um dos momentos que eu acho mais geniais da literatura política antiga. Ele sobe no Monte Gerizim e grita a famosa parábola das árvores para o pessoal de Siquém. Uma sátira perfeita de como os tiranos chegam ao poder. Na parábola, as árvores procuram um rei e convidam a oliveira, a figueira e a videira. E todas elas recusam. A oliveira não quer parar de dar o azeite, a figueira quer continuar dando o fruto doce, e a videira diz que não vai abandonar o vinho dela só para ficar balançando acima das outras árvores. O padrão aí é muito claro. A competência verdadeira, quem está focado em produzir algo de valor real para o ecossistema, não tem o menor interesse na mera ostentação do poder. Para quem nos escuta hoje, sabe, quando pessoas competentes e íntegras se omitem, porque estão ocupadas demais dando bons frutos, elas deixam um vácuo de poder perigoso. E aí o que acontece? As árvores da parábola vão até o espinheiro. E o espinheiro aceita na hora. No hebraico, o termo atad designa uma vegetação estéril. Não dá fruto, não dá madeira, não dá nem sombra direito. É um parasita. Sim, e na parábola, o espinheiro diz: venham se abrigar na minha sombra, mas se não houver submissão total, sairá fogo de mim para queimar até os cedros do Líbano. Líderes estéreis são assim. Eles não têm nada para oferecer além da ameaça e da destruição se não receberem veneração cega. E como era de se esperar, um governo estabelecido sobre violência e oportunismo carrega sementes da própria destruição, né? Chega a hora de colher o que foi plantado pelo Abimeleque. É o princípio da semeadora. Depois de 3 anos de governo tóxico, o relato diz que um espírito nocivo, Ruach Ha'ah, no original, se instalou entre Abimeleque e Siquém. Deus meio que tira as restrições e deixa a maldade dele seguir o curso natural. Exatamente. Alianças baseadas em derramamento de sangue inevitavelmente implodem. O pessoal de Siquém começa a se rebelar e o Abimeleque entra em modo de guerra civil. Isso culmina no cerco dramático à cidade vizinha de Tebes. O Abimeleque, achando que era invencível, ignora a tática básica. A população se tranca numa torre fortificada e ele vai lá para a base da porta tentar atear fogo, tentando literalmente cumprir a ameaça do espinheiro da parábola. Mas a arrogância cega. Enquanto ele está lá colado na base da torre, uma mulher no topo toma uma atitude usando o que ela tinha na mão, uma pedra de moinho, a pela Rekev. É tipo a parte de cima daquele moinho manual de grãos, né? Feito de pedra vulcânica, super pesado. Isso. Um objeto do dia a dia doméstico feminino. Ela joga aquilo e atinge em cheio o crânio do Abimeleque. Tem uma poesia punitiva maravilhosa aí. A ironia do juízo. O cara matou 70 irmãos em cima de uma pedra. E encontra o fim dele sendo esmagado por outra pedra. Só que o último suspiro dele é bizarro. Com o crânio fraturado, prestes a morrer, em vez de se arrepender, ele fica obcecado pela reputação. Ele manda o escudeiro atravessar ele com a espada. É patético. Ele diz, para que não digam que uma mulher me matou. No contexto militar da época, ser morto assim era a maior desonra. Ele estava focado no sheme dele, no nome, na imagem pública. A vaidade era o verdadeiro Deus dele, até no leito de morte. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente viu o orgulho pós-vitória do Gideão e a tirania do Abimeleque. Fica claro que o sucesso espiritual é um terreno muito, mas muito perigoso. E que declarações piedosas, sem obediência prática, são totalmente vazias. A verdadeira liderança não constrói memoriais para si mesma. Não busca tronos pela manipulação. A referência correta, o modelo de Yeshua, é a liderança servidora e mansa, que dá a vida pelas pessoas em vez de sugar recursos delas como o espinheiro. A grande pergunta é: estamos construindo a nossa influência através de um serviço humilde? Ou estamos nos tornando espinheiros que anseiam pelo controle absoluto? É o desafio de inspecionar o próprio coração constantemente. E eu deixo uma última reflexão para nossa audiência. Algo para ruminar depois que encerrarmos hoje. Abimeleque perdeu a vida tentando proteger obsessivamente o legado dele,
com medo do que os outros diriam. Se nós passamos os nossos dias construindo barricadas para proteger como seremos lembrados no futuro, não estaríamos nós mesmos lapidando a pedra de moinho que mais cedo ou tarde vai desmoronar sobre as nossas cabeças? Onde repousa a nossa confiança hoje? Na obsessão pela própria imagem pública ou na vocação silenciosa de simplesmente dar bons frutos? Fica o pensamento. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.